Olá, mais um vídeo do Examinador. Muito feliz de ter vocês aqui comigo. Olha, não é novidade, né? Todo mundo que gosta de filmes sabe que lançou o Contador 2, um filme de Ben Affleck, e agora junto de Jon Bernthal. Eu ainda não assisti, enfim, a questão aqui, eu não vou falar especificamente do filme, mas eu vou falar um pouco do Ben Affleck e também do Jon Bernthal, que também faz um personagem que eu gosto muito da Marvel. Nas entrevistas que tiveram aí, eu vi uma entrevista em específico que o cara perguntou sobre essa questão do Demolidor, né? Como seria o Demolidor do Ben Affleck com o Justiceiro do Jon Bernthal. Cara, querendo ou não, eu não sei, cara. O Ben Affleck é um cara que disse gostar de quadrinhos e ele interpretou dois personagens que eu sou muito fã, que é o Batman e o Demolidor. Então, querendo ou não, eu tenho essa curiosidade em relação ao ator, se ele realmente gostaria de voltar ao papel para tentar fazer e dar uma coisa melhor ou dar continuidade, principalmente pro Demolidor. É claro que tem declarações dele do passado que ele tá muito decepcionado com aquilo que foi pros cinemas, mas como eu falei pra você, inclusive, o que esse entrevistador, né, falou, que eu acho que o Ben Affleck tá se subestimando demais, porque a versão do diretor é um filme muito bom. Se você ainda não viu o filme do Demolidor com o corte do diretor, cara, meu Deus do céu, é muito bom, cara. Esse Demolidor do Ben Affleck, com o corte do diretor, transforma o filme. O tom do filme é diferente, até meio que o efeito, né? O filtro da imagem fica uma coisa mais séria. Não é aquele filme que foi para os cinemas. Melhora bastante. Você conhece mais aquele lado do Matt Murdock, lado advogado, um pouco do lado investigativo. Você entende mais a trama e o que ocorre ali, que no filme que foi para o cinema a gente não entendeu muito bem, né? E aí ele conversando lá com o repórter fez essa pergunta para ele, falando como seria o Demolidor do Ben Affleck com o Justiceiro do Jon Bernthal. Ele disse que gosta do Justiceiro também, só que ele disse que eles não iriam contracenar. Então ele meio que tá desesperançoso, ou seja, eu não quero mais mexer com isso, entendeu? Mas é uma pena. Eu acho que como a Marvel agora explorou essa questão do multiverso, eu gostaria de ver o Demolidor do Ben Affleck. Inclusive seria até bom para ele acreditar, entendeu, neste personagem que ele interpretou e que ele diz gostar bastante. E ele vê que realmente o corte do diretor foi muito bom. Porque assim, cara, quando você é um ator e tá... Porque o que ele passou, né? Vamos lá. Porque o que ele passou não foi muito fácil. O cara fez um filme, caiu de hate, de crítica em cima. Realmente o corte que foi pro cinema ficou horrível. As pessoas criticam até hoje negativamente. Então o cara meio que ficou traumatizado com aquilo. E mesmo ele provavelmente ter assistido lá a versão do diretor, por ele estar com esse trauma, isso influenciou ele ver o filme ainda negativamente. Só que eu gostei da frase que o entrevistador falou: cara, você tá se subestimando demais. Aquele Demolidor com o corte do diretor ficou excelente. E é verdade, ficou excelente. Ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Sabe o que eu penso, cara? Como tem esse multiverso da Marvel, tá? Vamos botar aqui nos melhores cenários, sem ideologia, sem militância imbecil aí. Vamos falar que a Marvel realmente fala assim: não, vamos pegar esse universo aqui e vamos fazer um universo realmente focado somente nas histórias, tá? Eu tô falando uma coisa bem hipotética, bem assim, utópica. Vamos supor que aquele universo do Justiceiro do Thomas Jane, do Homem-Aranha do Tobey Maguire, se unisse ali pra contracenar com o Demolidor do Ben Affleck. Cara, seria Nossa, velho, seria incrível, magnífico. Eu gostaria de ver isso. Você gostaria? Eu gostaria muito, gostaria demais. Demais. Então, assim, quando eu vejo Ben Affleck em entrevistas, e ainda mais do lado de Jon Bernthal, que interpreta o personagem da Marvel, que é o Justiceiro, que é um amigo do Matt ali nas histórias de quadrinhos, sempre tá aparecendo em algumas ocasiões, e teve a série nesses últimos dias. Obviamente que quando eu vi a entrevista deles, eu fiquei esperando alguém perguntar sobre o Demolidor. Então, assim, querendo ou não, a gente fica com essa vontade, eu que sou fã do Demolidor, de ver o Ben Affleck de volta àquele papel e fazendo o Demolidor agora em uma nova aventura, nova história, e agora no MCU. Mas tem muita coisa em volta e a gente sabe muito bem que existem outras coisas que influenciam, né, que estão por trás. Nunca é tão simples, tem a questão aí ideológica, né, que vem ferrando com tudo. Então, assim, talvez é melhor nem mexer, tá? Se tratando do cenário de hoje. Mas a vontade existe, entendeu? Numa situação bem ideal para que o personagem voltasse, mas voltasse de uma forma muito boa. E ele gosta de quadrinhos, né? A gente vê que o Ben Affleck gosta de quadrinhos e é um ator que se dá muito bem com isso. O problema é que mesmo ele pegando personagens muito bons, a gestão que estava na época ali em relação a esses personagens era horrível, entendeu?
Então é muito triste, mas eu queria ver, realmente eu queria ver o Ben Affleck de volta. E você? Gostaria de ver o Ben Affleck naquele Demolidor? Porque eu gostei do corte do diretor. Se você ainda não viu, procure aí assistir, que é muito bom. É outro filme, depois você fala pra mim o que você achou, tá? Então, eu acho que o Ben Affleck deveria voltar pro papel. E eu gostaria muito de ver ele sendo o Demolidor novamente. E assim, eu fiquei até pesquisando depois, um pouco curioso pra ver se tinha outras entrevistas onde os dois mencionavam alguma coisa sobre Justiceiro e Demolidor, entendeu? Mas enfim, eu não encontrei. Essa pra mim foi uma entrevista muito boa. Esse foi o vídeo de hoje. Gostaria de agradecer o apoio que eu tenho recebido. Me siga nas redes sociais. Muito obrigado, gente. De verdade, pelo apoio que eu tenho ganhado aqui na internet e no YouTube, nas redes sociais. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Não se esqueça do like, hein? Forte abraço, fique com Deus. Salve Maria.